Bom, então vamos abrir lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Bom, diz assim então: Paulo, Silvano e Timóteo. Quem que é Silvano mesmo? É o Silas, né? Só muda, é como Paulo também, Saulo em hebraico, né? Silvano é o Silas, é a mesma pessoa, tá? Do Atos dos Apóstolos. E Timóteo. Então, a primeira carta, os três escreveram, agora a segunda de novo, né? A igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo estavam escrevendo aos Tessalonicenses, né? Ou seja, a igreja que vivia na cidade de Tessalônica, que ficava na região da Macedônia, tá? E ali então tinha muita influência grega, né? Que era uma região que foi conquistada ali, habitada pelos gregos, tá? E ele começa a saudação com graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meditando sobre isso, né, só pra gente ficar mais por dentro, a graça, ela sempre vai vir antes da paz. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. É algo que ele nos dá sem que a gente mereça. Um exemplo disso é a sua salvação, é o perdão dos nossos pecados. E quando nós somos perdoados, mesmo sem merecer esse perdão, mesmo sem ter feito nada para que isso viesse sobre as nossas vidas, vem como consequência sobre as nossas vidas a paz. Nós temos paz. Então, nós somos um povo, o povo de Deus, ele é um povo separado na terra, é um povo diferente. É um povo chamado a andar com outros olhos para as coisas que estão por aí. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Em nós existe e habita a paz que ultrapassa todo entendimento. É assim, sabe quando você vê você tem um problema, mas você não entende de onde vem a sua força, a força que você tem para enfrentar isso, né? Isso vem de Deus. Isso é a paz que ultrapassa todo entendimento. Às vezes alguém de fora olha para mim, para você e fala: "Nossa, eu não sei como ela consegue enfrentar esse tipo de problema. Como ela tem paz nisso?" Porque não é uma paz que o mundo dá, é uma paz que Deus nos dá. É a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Por exemplo, o que eu espero como cristã, como filha de Deus? Eu espero o cuidado e a proteção do meu Pai. Não é isso? Eu espero que em todos os meus caminhos, em todas as minhas escolhas, aonde eu entrar, onde eu sair, eu serei guardada, como diz a palavra. Eu espero que em paz eu me deito e em paz eu me levanto, porque assim diz a palavra. É assim que a gente caminha na terra, né? É uma paz que ultrapassa. E eu lembrei agora que tem muita gente que tem ansiedade, crise de ansiedade. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou se eu tinha crise de ansiedade. Eu nunca tive isso, né? Eu não sei como é. E eu lembrei aqui falando da paz da carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Passa a folha um pouquinho antes dessa carta, quem puder abrir, Filipenses capítulo 4. Achou, Adalto?
Faz a leitura para nós, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Continua? Sim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo, né? Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, aqui está a receita para a crise de ansiedade. Quando a gente se sente ansioso por alguma coisa, não sentir que não tem a paz que nós precisamos ter no coração e na mente, isso significa que nós estamos ocupando o nosso pensamento com aquilo que a gente não devia. A gente não está ocupando os nossos pensamentos com aquilo que é respeitável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, que é puro, que é amável, com aquilo que tem alguma virtude. Porque a gente está ocupando o pensamento com desgraça, com notícia ruim, com fake news, com tragédia, com jornal, com um monte de coisa que não vai acrescentar na nossa vida. E só vai trazer o quê para nós? Ansiedade, preocupação. Preocupação com... Dizem que 80% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Tem um estudo que fala isso. Então, aqui tá a receita. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a palavra fala que a gente não tem que ficar ansioso com nada, porque tudo aquilo que traz ansiedade ou preocupação ao nosso coração precisa ser colocado diante de Deus através das orações, das súplicas, pedindo a Ele, né? Então agora é fazer aquele exercício. O que está roubando a minha paz? Se eu não estou ocupando os meus pensamentos com aquilo que eu não deveria ocupar, existe algo realmente importante que está roubando a minha paz, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dobrar diante do Senhor e entregar, fazer os meus pedidos a Ele. Pedir, orar, né? Súplica e ação de graça, agradecimentos. E aí o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, uma das janelas da ansiedade, né, é a nossa mente. Quando a nossa mente tá cheia de coisa impura, porcaria que a gente não deve ficar vendo nem nutrindo isso, a gente vai ficar ansioso, tá? Então, essa é a paz. Por isso que Paulo fala graça e paz a vós outros, da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo, porque eu e você não podemos dar a paz para ninguém. É só Deus que entrega essa paz para nós. Né? Às vezes a gente tem essa questão e ao invés de se derramar de joelho ao Senhor, né, em casa, a gente vai contar com um amigo, desabafar com um amigo ou com quem não deve. Não é verdade? Isso não vai te dar a paz que você precisa, porque essa paz que a gente precisa, ela ultrapassa o entendimento. Ninguém entende o que é isso, é só sente.
Você só vai sentir isso. Tá? Então, isso é algo, é uma resposta para alguém que está aqui hoje, tá? Tem tudo a ver com isso que o Paulo falou aqui. Porque ele fala, além de a gente observar, avaliar os nossos pensamentos, o que está ocupando o nosso pensamento, ou seja, o que a gente tem alimentado, o que a gente tem visto, enchido a nossa cabeça com o quê? Ele fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais. Então ele estava se colocando como uma boa influência para aquelas pessoas, para que elas olhassem o comportamento dele em face aos problemas que ele tinha, as tribulações que ele enfrentava, e imitasse ele, né? Porque aí ele fala: "E o Deus da paz será com vocês também, se vocês me imitarem". Então, o que Paulo fazia? Paulo alimentava a mente dele com o quê? Com a palavra de Deus, com as obras de Deus, com as orações, com a... Gente, Paulo, ele foi um missionário. Sabe, às vezes a gente fala que não tem tempo para fazer as coisas, mas isso é uma mentira. A gente não prioriza as coisas, é diferente. A gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Tudo que a gente prioriza, a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso talento. E tem pessoas que estão priorizando só, por um exemplo, as redes sociais, elas ficam ali horas rodando tela, vendo a vida dos outros. E vai gerar uma crise de ansiedade, porque no Instagram todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo tem família perfeita, todo mundo viaja e você não, você é feio, pobre, não viaja, tá com dívida no banco. Como que você vai ficar? Frustrado, desesperado, se sentindo um lixo. É assim. Quem nunca? Quem nunca? Hã? Tô falando pra mim também. Quem nunca passou isso? Vocês estão entendendo? Todo mundo é de sucesso, todo mundo é profissional de sucesso. Gente, a realidade não é essa. Mas o nosso tempo a gente está investindo nisso. Isso, lógico que isso vai gerar uma crise de ansiedade, um sentimento de derrotismo na gente, né? Não, a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ver as coisas, né? E se colocar em ação naquilo que Deus tem para nós, tá? Eu não quero me gabar de nada, mas eu acho que tudo que acontece na vida particular nossa é para a glória de Deus e é um testemunho para as pessoas, como Paulo se colocou como um testemunho, eu também me coloco. Esse mês faz 1 ano que eu retomei na minha profissão. 1 ano. Algo que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Mas eu fui sob uma palavra. Foi uma palavra de Deus que me encorajou. E quando você tem uma palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Você só precisa ir. Vai com medo mesmo, mas vai. Sabe? É incrível vivenciar essas coisas. É incrível vivenciar o cuidado que Deus faz com a gente, né? Quando Ele está na coisa. Mas a gente precisa se movimentar. Existe uma movimentação, né? Então, é isso. E eu acredito que o Senhor, ele tá falando com a gente essa noite sobre isso, tá? Pega essa palavra e não desgruda mais. Decore. Porque a paz de Deus, ela é real, ela é operante na vida de um cristão. E o Senhor quer trazer isso para nós. Ele quer que a gente caminhe de forma diferente nessa terra, tá? Sobre isso, alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer, compartilhar algo? A gente também tá aqui para isso, para compartilhar. Eu acho que a gente tem que estar sempre com o copo vazio, né? Como que a gente esvazia o copo, né? Justamente a gente estando sempre ouvindo a palavra de Deus. Porque se você está com o copo cheio, de um monte de... Não cabe mais nada. Quando vem uma coisa boa, não cabe mais a coisa boa.
Então, a gente tem... É um movimento, né? Eu digo sempre que a nossa vida ela tem que ser um movimento, né? Lógico que existe a ansiedade que você está colocando, é diferente. A gente é ansioso para coisas que a gente, do dia a dia, né? Isso é normal do ser humano, isso, né? Sim, Que é isso que eu estou falando, que se chama movimento. Ainda bem que é assim, sim. porque nós vivemos dessas coisas também, né? Mas a gente tem que estar sempre esvaziando o copo. E fazendo essa autoanálise, essa autoavaliação. É. Parar para refletir. E eu falo, de semana em semana a gente vai fazendo os ajustes que Deus quer que a gente faça, né? Como que Ele vai operar e trazer a paz numa mente que não pare de se encher com desgraça, com notícia ruim, com coisa que não é para ficar vendo, sabe? Coisas que não tem muito fundamento. Não vai, você não vai ter paz, você vai ter nervoso, entendeu? Tá? Coisas que a gente não consegue controlar, não adianta a gente perder nosso tempo. Uma vez, eu vou um exemplo, tá? Uma vez uma tia do Ronaldo sempre me mandava coisas pelo Facebook, mas era só notícia de desgraça. E um dia ela me mandou uma mulher apanhando, uma filmagem da mulher apanhando do marido. Eu fiquei louca, eu fiquei revoltada. Eu nunca tinha falado nada pra ela, mas eu falei: olha, o negócio é o seguinte, nunca mais me manda nada, porque isso não edificou a minha vida. Eu não posso fazer nada por essa mulher. Eu não conheço essa mulher. Eu não vou lá resolver a vida dessa mulher. E eu não tinha nada que ter visto isso, porque eu fiquei mal. Você me trouxe desgraça. Você me deixou mal. Você me deixou ansiosa. Você me deixou triste. Nunca mais me envie nada. Eu não quero ver as coisas que você tem para me mostrar. Você me deixou. Você acabou com o meu dia. Aí ela devolveu: ai, desculpa, eu não sabia que eu ia acabar com o seu dia. Eu falei: como que você não sabia, me mandando uma desgraça dessa? Você foi lá resolver a vida dessa mulher que apanhou? Então você devia saber que você acabou com o meu dia. E ponto, e nunca mais me mandou nada. E graças a Deus, porque eu não tenho que ficar vendo isso. Sem contar que precisa Pra quê? em quem filmou, né? Não em quem tá falando. Sim, mas aí você concorda? Eu não tenho como resolver essa situação. Isso acontece todo dia, cada segundo. Tem alguém apanhando, tem uma criança sofrendo, tem alguém. Mas e aí? Eu vou ficar vendo isso? Pra quê? Eu vou ficar mal, eu vou me matar. Porque eu não suporto ver o mal. E eu nem tenho que suportar isso. Isso não é um problema meu, isso é um problema que Jesus vai resolver quando ele voltar. É um exemplo só, entre outras coisas que a gente vê, sabe? Que deixam a gente mal mesmo e acaba com o nosso dia, né? E tem muito disso na internet. Então a gente precisa. Sim, a gente precisa passar um filtro assim na nossa visão e tomar uma decisão hoje. Como a gente quer caminhar nessa terra? Em paz, gerando a paz no ambiente que a gente controla, que é nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos irmãos, ou a gente quer acabar com o nosso dia logo cedo com essas coisas? É uma decisão. Vou ver ou não vou ver mais. Entro ou não entro? Participo desse tipo de grupo, de coisa, ou não participo, tá? Bom, prosseguindo aqui. Voltando na segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando também, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam,
E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Só até aí por enquanto. Paulo, ele fala nessa segunda carta que ele está orgulhoso daquela igreja de Tessalônica, de ver o comportamento daqueles irmãos, como eles agiam, como eles se comportavam diante dos problemas que eles enfrentavam naquela época, diante da tribulação. Então, essa igreja, a gente começa a ver que não é essa palavra tribulação, atribulados, já vai mostrando para nós que essa igreja passava por tribulações, que não é a grande tribulação, é a tribulação. A grande tribulação foi mais para frente, na história da igreja. Por isso que eu coloquei aqueles vídeos ali no grupo para vocês verem, que são vídeos que trazem parte da história depois de Jesus, para que a gente comece a compreender o que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo na terra ao longo do tempo, tá? Então, a grande tribulação, que é o que as pessoas falam que o anticristo vai causar para a igreja, ela aconteceu já, tá? Mas não era isso que essa igreja estava sofrendo, eles eram atribulados. A gente tem que lembrar que em 64 depois de Cristo, antes do ano 70, daquela destruição do templo em Jerusalém, Nero era o imperador. E ele começou uma perseguição aos cristãos em 64, queimando, como fazendo deles tochas humanas nas ruas ali. Então, assim, não estava fácil para esses cristãos, a vida deles não estava fácil. Mas como eles se comportavam? Paulo era feliz de falar deles porque eles tinham fé. Eles tinham uma fé inabalável. A fé deles cresciam cada vez mais. E eles tinham amor mútuo entre eles. Eles se amavam. Eles tinham uma relação verdadeira. Um se importava com o outro, com a necessidade do outro, né? E isso era motivo de muita alegria. E o apóstolo Paulo ressalta também a constância, olha, a constância deles, mesmo em face às perseguições. Era como se podia acabar o mundo, mas eles estavam ali, ó, firmes e fortes na oração, no convívio, nos encontros deles, né? Era isso que Paulo dizia nessa carta. E aí ele fala aqui que o fato deles suportarem perseguições e tribulações era um sinal evidente de que eles iriam ser considerados dignos de entrar no reino de Deus. Porque eles não eram moles. E eu sempre falei aqui, né, Carlinhos, que ser cristão não é pra bunda mole, entendeu? Essa é a verdade. Você tem que ser muito ponta firme mesmo para sustentar a sua fé. Sustentar em posicionamento de atitudes, de constância, de tudo isso, porque as perseguições elas acontecem sim. Só que quem que vai dar o pago, né? As pessoas que atribulam os filhos de Deus, o próprio Deus. Porque nós não fomos chamados para fazer a nossa justiça própria. A palavra diz: pagai o mal com o bem. Ele é o vingador. É ele quem vai resolver tudo isso. É ele quem vai cuidar de toda a injustiça praticada contra os seus próprios filhos. Tá? Isso é o que diz a palavra. Então lembra, eu não ando por aquilo que eu quero ou por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. E eu creio que o meu Pai está com os olhos em mim. Ele cuida de mim, em cada detalhe. Se eu sofrer injustiça, se eu sofrer tribulação, se eu for perseguida, o Senhor cuida de mim, né? E o alívio vai vir quando? No versículo 7.
Lê aí, Marcinha, versículo 7, faz favor. Vamos ver quando que vai vir o alívio para nós. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, nosso alívio, nosso descanso será quando mesmo? Quando Jesus voltar. Voltar. É agora? Então por que você vai ficar ansioso? Porque você vai ter crise de ansiedade? Não é agora. O nosso alívio virá no reino, quando ele voltar, né? Então aqui está revelando para nós uma coisa. Eu falo que a palavra de Deus, ela se revela nos detalhes, né? Presta atenção ao que Paulo está falando, gente. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ele está falando o quê? Olha, o alívio de vocês, meus irmãos, não vai ser primeiro que o meu alívio, vai ser junto comigo. Nós todos seremos aliviados, entraremos no descanso somente na volta de Cristo. Ninguém vai antes para o descanso, ninguém vai primeiro para o alívio, ninguém vai receber a coroa fora do templo, entendeu? Aí ele fala na vinda, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, quer dizer, ele desce com aqueles anjos, ou seja, aquilo que a gente viu na sexta trombeta, que teve silêncio no céu de meia hora, é por isso, ele vem com os santos anjos, né, pra cá. Em chama de fogo, de novo, lembra do elemento fogo que vem na volta de Jesus, né? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Duas coisas: conhecer a Deus e obedecer o evangelho de Jesus. As pessoas, elas nem conhecem a Deus e as coisas de Deus e muito menos obedecem ao evangelho do Senhor Jesus, porque não conhecem, não buscam a verdade, né? Infelizmente, a vida entrou numa roda, né? Eu tava, inclusive, vindo pra cá, a gente tava conversando, né? O Ronaldo comentou que a gente não foi mais na igreja no domingo e tal, e ele falou assim... mas você acha também, eu vou acordar, todo dia acordo cedo, do meu único dia de descanso, que é o domingo, eu vou acordar para ir lá em Araraquara na igreja. Aí na hora que ele tava falando isso, logo me veio na mente, como se Deus tivesse me lembrado, né? Que ele fez o Adão no sexto dia, né? E quando Adão estava vivo lá, o primeiro dia de vida dele, né, ele falou, e aí, o que nós vamos fazer hoje? E Deus falou, nada, hoje é sábado, tá tudo pronto, pode desfrutar. Parou. Já tá tudo pronto para você. Desfrute, é descanso, sabe? Vamos aproveitar o que você tem. E é isso, gente. A gente não sabe nem descansar, a gente não sabe nem receber a bênção que é o descanso da semana, porque a gente se cobra. Ou alguém coloca um jugo pesado sobre a nossa cabeça que a gente tem que fazer aquilo. Quem falou que a gente tem que fazer aquilo? A gente tem que fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Só que ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer separar uma hora da sua semana e ir lá pregar pro vizinho, sentar com um, sentar com outro. Não precisa ter uma sala cheia, é uma vida que queira ouvir você lendo a Bíblia com ela. Uma pessoa que quer, né? Uma horinha por semana. Isso completamente fora do esquema tradicional de ser, isso que eu quero dizer, entendeu? Tem, gente. Sabe por que tem? Porque se não tivesse, nosso estudo não tava lotado. Não é verdade? A gente comenta com um, comenta com outro, a pessoa vem.
para o estudo, porque as pessoas querem, mas não sabem aonde encontrar. E nós fomos chamados para transbordar na vida das pessoas. Agora, voltando ao assunto do desfrute, a gente não sabe desfrutar, a gente se enche de compromisso. Aí vem o que? A ansiedade. E Deus quer que a gente ande em paz. Então, você vê como que uma coisa está ligada para a outra? Você vê como esse mundo, ele enlaçou direitinho a vida das pessoas? Né? Bom, vamos ver aqui. Então, os que não conhecem a Deus e não conhecem e não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo enfrentarão Jesus na volta dele. É isso que Paulo está dizendo, né? O que vai acontecer com eles? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Por que Jesus vem tomar vingança contra esses que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo? Eles sofrerão eterna destruição. Eles morrerão eternamente. Eles estarão banidos para sempre da face de Deus. Eles nunca mais verão o que é bom, o que é pleno, o que é a fonte da vida. Imagina, o Criador de todas as coisas acabou. É a mesma sentença de Satanás, gente. Banido da face de Deus. É isso que vai acontecer com as pessoas. Oi? Tem como Satanás se arrepender agora? Não, porque o arrependimento foi dado aos homens. Os anjos, Jesus Cristo não morreu por anjos. Ele morreu pelos homens. Os anjos pecaram conscientes e plenamente conscientes da glória, da realidade, das coisas de Deus, das coisas celestiais. Nada estava oculto aos olhos dos anjos, como é aos nossos olhos. Então, aqueles que pecaram contra Deus, pecaram conscientes e não enganados, como Adão e Eva. É diferente. É diferente você ser enganado, mas você ter plena consciência do que você está escolhendo, entendeu? Então, eles não têm mais nenhuma possibilidade de perdão. Para eles está reservado o juízo, o fogo eterno. Eles serão banidos da face de Deus, tá? Os anjos, eles são maiores em poder do que nós, maiores em glória. Eles são um corpo espiritual, maior que o dos outros. maior em conhecimento. Você entende? Eles Porque pecam. sabe que não pode fazer aquilo. E por não terem perdão, por isso que eles querem destruir a humanidade. Eles atuam diretamente sobre os homens, gente. São forças. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E eles não. E também tem esse lado da inveja, entendeu? E não tem o perdão. Cristo morreu por mim e por você. Você quer, como que ele consegue ferir o coração de Deus? Como que o anjo atinge o coração do Pai? Atacando o Filho. Atacando a nossa vida, entendeu? Né? Fazendo com que a gente escolha o mesmo que eles escolheram. Isso que é o pior, né? E aí, fala aqui também que Jesus, ele vai vier, né, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Quem são seus santos? Todos nós que separamos as nossas vidas do pecado para viver uma vida de devoção ao Pai. Nós somos os santos. E ele vai ser glorificado em nós. Por quê? Porque imagina a satisfação do Pai e de Jesus em chamar os seus santos da sepultura, por exemplo.
Desperta, pelo nome, né? Desperta, Amanda. Desperta, Ronaldo. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagina a satisfação de Deus nos dar um corpo que não morre mais e que não peca mais contra ele. Tipo, assim como eu venci, você também venceu. Entendeu? Que é o que ele fala na carta à igreja, em alguma das igrejas que eu não decorei lá, né? Assim como eu venci, você também, ao vencedor eu darei que se sente no trono comigo. O que é o trono? É um lugar de autoridade. Não adianta, só tem autoridade quem conquista a autoridade. Por isso que Jesus disse que esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e largo espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Você e eu, a gente não vai entrar no fácil, não é fácil. É estreito, é luta, é esforço. Você e eu, a gente precisa se esforçar. A gente não conquista as coisas sem esforço. A gente precisa querer. Por isso que eu falo, né? Às vezes o nosso dia, vamos fazer uma análise. Onde a gente está gastando o nosso talento, o nosso dinheiro e o nosso tempo? É naquilo que vai dar frutos lá na frente? Nós estamos ajuntando tesouros no céu para quando ele voltar sermos recompensados? Qual é o maior tesouro que tem para Cristo? São vidas. Quantas vidas você já ganhou para Jesus, para o reino de Deus? Vamos começar a gerar filhos para Deus, para o reino. Vamos frutificar, florescer, né? Bom, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Olha o que Paulo fazia, ele orava por essa igreja que já era boa, que não precisava de oração, para que eles não desanimassem e ainda fossem realmente dignos do chamado de Deus. Porque uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você ser eleito por Deus. Todos são chamados, mas poucos são eleitos, são escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos se esforçam, poucos querem as coisas de Deus. É muito mais fácil ficar no mundo e viver do jeito que o mundo gosta do que decidir uma vida nova, né? Então ele fala para que eu oro para que vocês se tornem dignos do seu chamado e cumpra com poder, que é o poder do Espírito Santo, todo o propósito de bondade e de obra de fé. Ou seja, não é só crer, é operante, é movimentação, entendeu? É fazer, é doação, obras da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, e em vocês nele, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a finalidade e o objetivo de toda a movimentação de um cristão? Engrandecer o nome de Jesus na terra. Tudo que eu faço é para o quê? É para mim mesmo? É para eu mostrar na rede social? É para eu me sentir um pouco melhor do que eu tô, do que eu preciso? Não. É para engrandecer o nome de Jesus. A minha vida é um espelho. Eu sou um testemunho, não posso me envergonhar. Eu não posso me envergonhar de dizer que eu era tudo isso, mas hoje eu não sou mais. Hoje Cristo vive em mim e acabou. É nova criatura, eu tenho uma nova vida, um novo comportamento. Eu fui. Hoje eu sou e ainda serei, porque eu tenho Deus no meu coração. A gente não pode se envergonhar desse testemunho, porque é isso que muda a vida das pessoas.
As pessoas querem o Deus que habita em nós. Mas a gente, de alguma forma, precisa evidenciar isso através das obras da nossa fé, daquilo que a gente acredita, né? E aí ele fala assim, capítulo 2: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então é uma sequência, é uma cronologia que Paulo está explicando aqui, ó. Primeiro, a vinda de Jesus. Depois que ele vem é que a gente se reúne com ele. Não existe esse negócio de arrebatamento secreto. Que as pessoas vão sumir, que Jesus vai levar do nada, sem vir, entendeu? Que nem passa nos filmes, a maioria das igrejas fala essa baboseira. Isso não existe. Até na carta, Paulo já disse certinho, olha, no que diz respeito à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. Então, primeiro ele vem, depois a gente se encontra com ele. Então, não existe sumir e depois ele vir. Porque ele não vai vir com a gente, ele vai vir com os anjos do seu poder. E vai se encontrar com a igreja nos ares. Isso é o arrebatamento. Encontrou com a igreja nos ares, desce todo mundo para a terra. Lá no Monte Sião, em Jerusalém, lá em Israel, é lá a nossa morada. Ele vai governar a partir de Jerusalém. É isso que diz todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive, né? Nós vos exortamos. Então ele está preocupado, ele está falando, ó, vamos lá, presta atenção. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que ele está falando? Não existe isso. Se alguém falar, Jesus já veio, a ressurreição dos mortos já aconteceu, isso não existe. Ele está falando que não é para ninguém se mover do vosso entendimento, daquilo que já conhece, daquilo que já entende, né? E nem ficar perturbado, tá? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da volta de Jesus, o que tinha que acontecer? Duas coisas, pelo menos. Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um termo que se refere à igreja de Jesus. É o abandono da fé. É o esfriamento da fé. Sabe aquele tipo, tem nada a ver, né? Deus é bom, ele vai entender. Deus é amor, ele entende, deixa eu viver do jeito que eu acho que tá tudo certo. Abandono da fé genuína, da fé verdadeira, né? E a manifestação, ou a vinda, ou a revelação do filho da perdição, do homem da iniquidade, que é conhecido como tal do anticristo, né? Seria, então, por esse termo da carta de Paulo, a gente já percebe que é um homem. Vai ter um homem na terra que vai ser usado com esse espírito do anticristo, com esses valores anticristãos, e que vai enganar muita gente, que vai inclusive trazer um abandono da fé verdadeira, que vai trazer uma apostasia no meio da igreja de Jesus. Entenderam? Esse é o papel do anticristo. O anticristo não vai vir com chifre, nem com rabo, nem com cara de mal. Ele vai vir para trazer engano, como o diabo. Será só um homem ou vários? Então, a figura de um homem, né? A figura de um ser humano. Porque diz aqui, ó, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas vamos desenrolando isso, tá? Pelo que a gente já estudou aquela quinta-feira, já tá por aí, né? Já tá por aí, faz tempo que tá. Faz tempo já. Mas vamos ver isso aqui nessa carta, ó. Vamos ler a carta e depois a gente tenta chegar a uma conclusão mais clara.
Então ele fala assim, ó, não vai, ninguém vos engane. Então é mentira quando você escutar alguém falando assim, os crentes lá da época de Jesus já esperavam a volta de Jesus. Mentira, não esperavam porque eles sabiam que existia um tempo determinado para que Jesus voltasse. Não é? Paulo deixou escrito na carta dele, olha, na primeira carta ele falou a respeito da vinda de Jesus, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês já estão bem inteirados desse assunto, lembra na primeira carta? Agora nessa ele deixa mais claro, ele fala, olha, a vinda de Jesus não será assim. Primeiro vai vir a apostasia e depois a manifestação do homem do pecado, certo? Do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem, esse filho do pecado, o que ele ia fazer? Qual é uma das características mais marcantes que Paulo deixou escrito aqui? Ele vai querer Que ele ser Deus, né? se passar por Deus. Ele é tão dissimulado e arrogante que ele vai chegar ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Que é o santuário de Deus? Onde é o templo de Deus? Boa pergunta. Vamos lá. No Antigo Testamento, tinha templo de Deus? Tinha. Tinha em Jerusalém, onde era praticado os rituais da antiga aliança, antes de Cristo. Ok? Então ali era o templo de Deus. Jerusalém, o templo mesmo, tá? Lugar, o Santo dos Santos, mais propriamente dito, o lugar santíssimo, né? Onde Deus se manifestava, ali. Ok? Na Arca da Aliança. Quando Jesus veio, o que ele falou sobre o templo? Derrubarei esse templo e o reerguerei em 3 dias. Mas aí João traz a interpretação do que Jesus falou. João fala assim, que ele estava falando com relação ao seu próprio corpo. E o corpo de Cristo é o quê? É o templo. É a igreja. Nós não somos o corpo de Cristo? Nós não somos o corpo de Cristo? Então Jesus ele veio para derrubar aquele templo ou melhor, deixar para trás a antiga aliança, inaugurar uma nova aliança com o seu povo, com a sua igreja, com o Israel de Deus e reerguer esse templo em 3 dias. Ele ressuscitou em 3 dias. Ele levantou o que em 3 dias? O corpo dele. E a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Por isso que nós já ressuscitamos com Cristo Jesus nas regiões celestes. Então o templo não é nada de pedra, né? Quem é o templo? Quem é o santuário de Deus? Os próprios filhos de Deus. A igreja de Jesus na terra. Só que essa figura aqui, impertinente, arrogante, com boca arrogante, né? Que tem aquele chifre pequeno, que tem olhos de homem e uma boca arrogante que fala blasfêmias contra Deus e que persegue os santos do Altíssimo lá na visão do Daniel, essa mesma figura, ele vai se assentar no santuário de Deus, é na igreja. Entendeu? É tão arrogante que ele ostentando-se, ele não é um pobre coitado, um Zé Mané, ele ostenta-se como se fosse o próprio Deus na terra. E ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Por quê? Essa figura, esse personagem, ele restituiu todos os rituais da antiga aliança, por exemplo?
tudo que era objeto de culto da antiga aliança, Arca da Aliança, Menorá, ele restituiu isso? Ele tem os seus próprios objetos de culto. Entendeu? Ele ditou as novas leis. Ele mudou o tempo e as leis. Quem é esse personagem? Ah, não precisou pensar muito. É só vocês pensarem. Quem que fez isso ao longo da história? Aí, olha que interessante o que Paulo diz nessa carta. Não vos recordais de que ainda com vocês eu costumava dizer-vos essas coisas? Onde que tá? Versículo 5. 5. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, o apóstolo Paulo escreveu até que aquela igreja sabia o que estava detendo o aparecimento desse homem, desse anticristo. O que estava detendo o aparecimento daquele homem era o quê? Era o próprio governo da época. Porque como que ia aparecer esse homem se o governo ainda era dos Césares? Era a ocasião, o contexto da época deles estava detendo o aparecimento desse homem, desse iníquo. Aí ele explica, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já existe, já atua. Porque Roma, Império Romano, já estava vigorando através dos Césares. Por isso que você pediu pra gente assistir aqueles vídeos. Claro, para vocês caírem tudo as fichas, entendeu? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então esse homem é um homem que vai acabar morrendo e sendo efetivamente destruído na volta de Jesus. E Jesus vai matar ele com o sopro da boca. Então esse homem, esse personagem, ele precisa estar vivo no contexto da volta de Jesus. Agora, é por isso que o papado é uma instituição política religiosa que perdura ao longo da história e que morre um, já vem outro no lugar. Não fica sem e não vai ficar. Porque isso vai acontecer até a volta de Jesus. Porque a palavra está falando que vai ser morto na volta de Jesus, esse homem. Então não é um homem. É o homem que está naquela posição. É o cargo. É o título. Quem tiver lá, por último. Entendeu? É isso. Vocês estão entendendo como isso faz sentido? Então agora eu vou ler esses 3 versículos numa batida só para vocês entenderem mesmo se é o que eu expliquei ou não. Quero que vocês pensem. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, isso aqui é permissão de Deus na terra para provar o coração das pessoas. Quem se contenta com a mentira, quem tá bom do jeito que tá, não vai ser condenado por Deus. Porque Deus exige que a gente o busque. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso aqui existe pelo poder do diabo. Por isso que é na base do engano. Quantas pessoas estão enganadas? Por isso que a gente não pode destratar as pessoas que estão enganadas. Porque se você destratar, elas não estarão aqui como você está aqui hoje. Se eu distrato um irmão porque ele é isso ou aquilo, tem uma religião tal. Mas eles distratam, né? Eles distratam, mas eles estão no engano, nós não. Você entendeu? Eu não tenho direito de não aguentar uma pessoa que tá cega. É isso, entendeu? Porque o amor, ele faz tudo. E essa obra aqui, ela só existe por causa disso. Por causa do amor. Né? Como que a palavra de Deus entra na casa do Carlinhos e da Cássia? E faz essa multiplicação que existe dentro da casa. O nosso estudo bíblico, a maioria é fruto do Carlinhos e da Cássia. Foram eles que trouxeram vocês. Mas por quê? Porque um dia eles acolheram a verdade, que é a palavra, não é? Veio através de mim? Veio, mas tudo bem, porque eu me dispus a isso. O que importa é que eles acolheram a verdade da palavra de Deus e foram transformados no seu entendimento. É daqui que desce para o coração, que transborda para as atitudes. Essa é a obra da fé. Se eu fico irritada ou nervosa por alguma fala, por alguma frase, por alguma dúvida, não venho mais. E essa obra? Vocês estão entendendo o que é o amor? O poder de você amar como Cristo amou. Um dia eu também estava assim. Eu sou de berço católico. Vocês estão entendendo isso? É incrível o amor de Deus. Por isso que a gente leu aquele salmo. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar com alguém, quando a gente vai ensinar alguém. A gente tem que ser esperto como o apóstolo Paulo era. Não ir muito para o lado do confronto numa primeira vez, mas mais para o lado do amor, do acolhimento, da paz. Se a pessoa acolher essa verdade, ela será transformada com certeza e o tempo vai cuidar. Mas existem muitas pessoas que estão enganadas, gente. Pode falar, Marcinha. No final eu falo. Tá. Eu só vou concluir a carta, então, que diz assim, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho,
para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele encerra esse segundo capítulo aqui, a gente vai encerrar aqui hoje. Semana que vem a gente continua no capítulo 3 dessa carta, tá?